Vamos lá ver a festa, só ver. O que tem participar? Tem. A verdade é que tem, irmãos. É difícil isso, né? Deus não será zombado, igreja. Juntando-se Israel a Baal Peor, o Deus dos Moabitas, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: eita, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor vai se retirar de Israel. Por que Deus fez isso? Porque senão todo o povo poderia ser contaminado. O mal precisava ser contido. Santidade importa para Deus. Santidade é importante. E isso aconteceu, gente. Eles tiveram que assistir muitos líderes ali sendo mortos, porque foi uma ordem de Deus. Então havia pranto, havia choro, óbvio, havia lamento. Versículo 6, no meio desta situação super difícil, já não estava fácil, eis que um homem dos filhos de Israel, olha a petulância, veio e trouxe aos seus irmãos, lá no meio de Israel, uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Sabe o que eles foram fazer? Enquanto o povo estava chorando diante da tenda da congregação, se humilhando diante de Deus, pedindo perdão, meu Senhor, parece que eu não estou lendo isso. Enquanto o povo chorava, esse homem foi para a tenda fazer isso que vocês estão imaginando com essa mulher. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, levantou-se no meio da congregação, pegou uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e, como os dois já estavam juntos, atravessou numa lançada só o homem e a mulher. Isso que você está imaginando. Ambos pelo ventre. Misericórdia. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Olha o que está escrito agora. Os que morreram dessa praga foram 24.000. É muita gente. Por quê? Porque santidade importa para Deus. Você não precisa fazer isso. É Deus quem faz. É a palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui num tempo de arrependimento para aqueles que você sabe que estão se prostituindo. E continue orando. O Senhor disse então a Moisés, então disse o Senhor a Moisés, o Finéias que fez isso, que é filho de Eleazar, que é filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles. Porque ele teve zelo pelas minhas coisas, de sorte que no meu zelo, então não vou consumir todos os filhos de Israel. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança, aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele, todos depois dele, até Davi, até Jesus, terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, fez expiação pelos filhos de Israel. Deixa eu lhe dizer algo muito importante. Você é esse sacerdote. Você, eu. Hoje nós somos reino de sacerdotes. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. E o Senhor Jesus e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Amém. Esta foi uma disciplina dura, porém necessária, não é? Volta para o texto de 1 Coríntios 10. A gente ainda tem outros textos lá, mas acho que agora eu já falei todos. Para terminar, 1 Coríntios capítulo 10. A gente leu o versículo 8, agora a gente vai no 9. Acharam? Então, Paulo continua dizendo, agora você já sabe por que caíram num só dia 23.000 pessoas. Por quê? Porque o povo decidiu fazer... ceder aos encantamentos. Só para você saber, Balaão morre de uma forma trágica, a espada, porque esse foi o seu final, dado por Deus. Não se arrependeu. 9. Não ponhamos o Senhor à prova,
como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Já falei sobre a serpente, lembram? Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aqui tem a ver com todo o povo que durante toda essa caminhada só reclama. Irmãs e irmãos, cuidado com a reclamação. Eu tenho sido transformada nessa área. Transformada. E o Marcos pega no meu pé, às vezes cai alguma coisa e fala: ô, miserável. Ele fala: não fala, não reclama. Nunca vi, o Marcos não é santo, porque ninguém é, mas ele nunca praguejou. Nunca vi, são 33 anos juntos. Mentira, 33 de casado mais 4. 33 com 4? 37, obrigada. Ainda bem que eu sou melhor na Bíblia do que nos números, né, irmãos? É impressionante como alguns corações têm muito mais facilidade de serem transformados por Deus, não é? De vez em quando eu dou uma reclamada livre. Amém. Nem consigo mais. Não dá. A reclamação realmente é uma oração ao diabo. Não reclamemos, irmãos. Estas coisas, olha o versículo 11. Lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Se lá estava chegando, mais agora, né? Oh, meu Deus! Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Essa é a ideia do crente, permitir ser enganado. Sutilmente, você pode estar esfriando numa fé viva que diz: Deus está no comando. Você pode estar esfriando na alegria de servir a Deus, de vir à igreja, custe o que custar, como o Babu hoje com a labirintite veio à igreja. É um sem número de vezes que eu já vim à igreja com piriri, não falar outra palavra, com fraqueza nas pernas, moleza e XYZ, e você também. Não deixe de fazer isso, porque quando você faz isso, você e eu somos recompensados pelo Senhor. Sempre vale a pena, Ele sempre recompensa os que o buscam. Aleluia, graças a Deus. E por fim, 13, olha, tanto lá no deserto como hoje, não vos sobreveio, já sabemos, tentação que não fosse humana, mas é humana, a gente consegue, a gente se suporta. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Irmão, qual é a tentação que está te deixando prostrado? Hoje, você vai receber essa palavra aqui. Deus está te dando forças para que a possais suportá-la. É verdade, na nossa vida, vocês são crentes há muito tempo. Quantas vezes você achou que não ia aguentar? Que uma situação ia ser: não, agora eu não consigo, agora eu não vou conseguir, é muito para mim. E você conseguiu, e Deus te sustentou, e vai continuar sendo assim, igreja. Vai continuar sendo cada vez melhor. Por quê? Porque cada vez menos o nosso coração vai duvidar que Deus está no controle, que Ele vai resolver no seu momento, de seu jeito especial, cada tentação. Seremos tentadas? Sim, todos nós, como o povo no deserto. Balaão enviou as moças bonitas lá. Balaão fez o que pôde para distrair e para minar a força do povo de Deus, e fez estrago. Vocês viram, né? E fez estrago. Acontece? Sim, mas não com você, porque você está aqui, porque Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Amém? Não há nada que você não possa suportar. Como disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Ele realmente passou por tudo mesmo, né? Glória a Deus, aleluia. 4 horas. Vamos orar. E de todo o seu coração, com toda a sinceridade, porque Deus já te chamou para a sua presença e disse que ali Ele iria falar com você.
é nesse ambiente, é nessa dimensão da presença de Deus. Até Balaão entrou na presença de Deus e Deus falou com ele. Até um falso profeta com um coração errado ouviu a voz de Deus. Que dirá você e eu? Não poderemos ouvir a voz de Deus? É claro que sim. E a palavra de Deus, quando nos é dita, ela produz em nós força, vida, direcionamento, vigor renovado. É isso que Deus quer fazer cada dia, especialmente agora. Coloca diante de Deus aquilo que pode prostrar você, diminuir sua energia, esfriar sua fé. Isto não pode ser permitido. Por quê? Porque a santidade importa para Deus. Porque sim, Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, mas não é aqui, é nas regiões celestiais onde Cristo está. Então você precisa ir para lá, para as regiões celestiais. Saia dessa dimensão, deixe de querer aquilo que o mundo te oferece, e você precisa desejar aquilo que Deus te oferece. Aleluia! É isso que satisfaz a sua alma, é isso que satisfaz a nossa alma, aquilo que Deus nos oferece nas regiões celestiais. Aleluia! Sim, o salmista descobriu isso no Salmo 37, aleluia, 5, ele disse: à medida em que eu me agrado do Senhor, Ele satisfaz o meu coração. Aleluia! Significa, na medida em que eu desejo o que Ele deseja, eu nem preciso mais outras coisas, porque Ele é a minha satisfação. O Senhor é a nossa satisfação. Vamos aprender a viver feliz com Ele, ainda que no deserto, ainda que sem conforto, sem algumas coisas, não importa. Nós pensamos nos heróis listados em Hebreus 11, alguns foram mortos à espada, atirados no